A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Deus. Vamos lá para mais um estudo da palavra do Senhor, tá? Estamos, como já disse, né, e torna a repetir, estamos aí fazendo um estudo completo das Sagradas Escrituras. Estamos no livro de Gênesis, capítulo 11. Vamos falar um pouquinho hoje, fazer um spoiler desse capítulo. Esse capítulo contém 32 versículos, tá bom? Mas como sempre falo para vocês e faço, né? O spoiler realmente é um resumo, porque se a gente for falar apenas versículo por versículo, não acho que nós não vamos entrar muito na essência. E é interessante que nós possamos entender na íntegra, de uma forma espiritual, tá? A cada capítulo da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ok? Gênesis capítulo 11. 32 versículos. E é interessante, só retornando um pouquinho, que a gente vê que a palavra de Deus, a cada coisa que surge, a cada dúvida que o ser humano, melhor dizendo, tem, tudo está na palavra de Deus, né? O primeiro homicídio, vocês lembram? Gênesis capítulo 4, versículo 8 a 16, primeiro homicídio, primeira morte, né? Caim matou Abel. E aí a gente depois vê a bigamia, como surgiu. Gênesis 4, né? Versículo 10, onde diz que Lameque, né? Da linhagem de Caim, né? Ele toma para si duas mulheres, era Ada, uma se chamava Ada e outra se chamava Zilá, tá? E na sequência nós vamos ver mais uma coisa aí que diz aqui nesse capítulo 11 de Gênesis, né? Aqui nós podemos entender porque cada povo e cada região fala uma língua diferenciada, tá bom? Porque como diz aqui Gênesis capítulo 11, versículo 1, diz assim: em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar, né? Eu que já não sei nada de inglês, o básico do básico do básico, olha lá, né, o spoiler do inglês, né? Se pegar uma pessoa, né, e me jogar, por exemplo, se me jogar nos Estados Unidos, eu fico perdido. A pior coisa é alguém falar com você e você não conseguir entender. Então nós vamos ver que Gênesis capítulo 11, ele vem por aí, ó. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar, tá? Então toda a população, ela falava a mesma língua, ok? Uma outra coisa que eu quero, antes da gente continuar aqui, falar para vocês, aliás, vamos continuar até aqui também, ó. Vamos lá? E os homens disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolo, queimá-lo bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa. Vamos construir uma cidade, uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então veja só, como sempre Deus dá oportunidade, o homem quer crescer, né? Deus nos salva, nos resgata de muitas coisas na nossa vida, e quando a gente está bem, a gente quer crescer. Então o homem parece que continua sem aprender, e assim até hoje. Muitas das vezes eles continuam sem aprender. Mas uma coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte, tá? Quando a gente fala aqui, esse capítulo 11, ele é muito rico em muitas coisas aqui, tá? Vamos ver algo também que aconteceu. Já falei do primeiro homicídio, bigamia e tal, mas aconteceu algo também aqui nesse livro. Vem comigo aqui. Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 6, tá? Do capítulo 1 ao capítulo 6, ou seja, antes do dilúvio, né, é o pré-dilúvio, do capítulo 1 ao capítulo 6, antes do dilúvio, não aparecia nada de idolatria. É o período pré-diluviano, não aparecia nada sobre idolatria. Agora olha só, quando você vem comigo aqui para Josué, livro de Josué, capítulo 24, versículo 2 diz assim: então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel, além do rio, ele fala aqui do rio Eufrates, habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão, e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Presta atenção, ele fala aqui que a família de Abraão servia a outros deuses, está aqui em Josué, capítulo 24, versículo 2, nós ainda vamos passar por lá. Mas quando a gente faz uma contagem aqui, Abraão, na verdade, ele chegou a viver 2.000 anos antes de Cristo. Então vamos lá. Então, era o período pré-diluviano, vamos voltar, capítulo 1 ao capítulo 6, né? Abraão, 2.000 anos antes de Cristo. Agora, houve um período pós-dilúvio. O período pós-dilúvio até Abraão durou 427 anos. Está dando para entender? Período depois do dilúvio até Abraão, para ser mais claro, né? O que a gente chama de pós-dilúvio ou pós-diluviano, durou 427 anos. Isso seguindo a cronologia bíblica, tá? Então só confirma que essa idolatria aconteceu nesse período pós-dilúvio até Abraão. Ué, mas surgiu como?
aí é necessário a gente voltar aqui para Gênesis capítulo 10, versículo 8, onde diz assim: E Cuxê gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. Este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, por isso se diz, como Nimrod, não há outro caçador. E o princípio do seu reino foi, atenção, Babel, Ereque, Acade, Calné, na terra de Sinar. Então veja só, na verdade, como eu já falei, tá? Capítulo 1, capítulo 6, nada de dilúvio, período pré-diluviano, tá? E 427 anos até Abraão foi o período pós-diluviano, onde o que? Existiu quem? Justamente Nimrod, tá? Nimrod. Então, ele, quando você coloca aqui, como eu já li para vocês, Gênesis, né? Capítulo 10, 8, 9 e 10, após até a morte deste homem, começaram a fazer uma estátua, chamando ela de Deus Sol. Tanto que a esposa dele, a esposa não, a própria mãe, onde ele teve um relacionamento, a Semíramis, ela é considerada deusa Lua. Em algumas passagens da Bíblia, ela é chamada, sabe de quê? De Rainha do Céu. Então, na verdade, nesse período, começou a grande saga da idolatria. Então, a idolatria, na verdade, não começou com a família de Abraão. Abraão foi uma família de continuidade de fazer estatuetas de barro, simbolizando quem? Nimrod, Semíramis, Tamuz. Então, na verdade, quando Josué cita Abraão de uma forma até correta, ele fala, olha, agora vamos aí, vamos lá de novo aqui, deixa eu repetir aqui para Josué, ele diz aqui, ó, então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor Deus de Israel, além do rio habitaram antigamente vossos pais, ó, antigamente, ó, Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e servir a outros deuses, ou seja, a família de Abraão, ela era idólatra, fazia estatuetas, fazia, por quê? Porque lá atrás, depois do dilúvio, Nimrod já tinha sido feito para ele estatueta, assim como Semíramis, Tamuz, tá pegando a visão? Então já vem de lá do tempo pós-diluviano. Abraão é apenas uma continuidade, como hoje continua sendo uma continuidade, tá? Então, quando a gente olha o mapa, tá? O ponto no mapa onde Josué estava falando, ele falou o quê? Quando Josué citou essa frase, tá? Quando ele diz assim, disse a todo o povo, né? Além do rio, além do Eufrates, que é o rio, Josué estava onde nessa época? Ele estava em Jericó, tá? E ele se referia ao outro lado do rio Eufrates, ou seja, região de Ur dos Caldeus, próximo da onde? Da Babilônia. Aonde o quê? Aonde Nimrod era adorado, aonde se formou a idolatria. Tá pegando a visão? E como diz a própria aqui, a palavra que eu li para vocês também, em Gênesis 10, né? Até ele, o princípio do reino de Nimrod foi o quê? Babel. Então nota-se o quê? Que essa torre, havia um líder que a construía e enfatizava a construção dessa torre. E esse líder, nada mais quem? Do que Nimrod. Não há outro senão Nimrod. Então ele começou, né, a dar aquela busca. Aliás, para quem não sabe, você sabe o que quer dizer Babel? Sabe o que quer dizer Babel? Babel significa confusão. Babel significa confusão. Então veja só, agora sim, vamos lá de novo? Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali, e disseram uns aos outros, venham, vamos fazer tijolo, queimá-los bem. Os tijolos lhes servirão, ou seja, Nimrod falou o seguinte, o que ele pensou? Primeiro, eu vou fazer uma torre para alcançar até o topo do céu. Ezequiel, a gente vê a intenção de Satanás, né? Eu também vou fazer um trono até, né? Todo homem, quando sobe na soberba, ele deixa bem claro, tá? E nunca mais, olha agora a falácia fingida dele, nós seremos, não vai haver dilúvio aqui, mas ele queria o quê? Aplausos para ele. A coisa iria dar certo, mas com certeza, está tudo nas mãos de Deus, mas na cabeça dele, a coisa iria dar certo. E nesse tempo ele foi o quê? Adorado. O camarada que domava cavalo. O camarada que fez a torre lá, pelo menos fazia ali, chegou a levantar. Então, quer dizer, era um homem que tinha tudo ali para ser o cara, né? E aí, infelizmente, a gente vê isso hoje em dia, tá? E então, por isso que Josué fala, deixa bem claro aqui, tá? Sobre tudo isso que está acontecendo. Tudo isso, toda essa idolatria que nós vemos hoje, começou lá de trás, tá? Na época de Nimrod, tá? Adorando a ele, a família dele, a Tamuz, a Semíramis, e até hoje a gente vê, não é o caso agora, mas eu já dei um estudo sobre isso, tá bom? Já dei um estudo sobre isso, das estatuetas de Semíramis sendo adorado, Nimrod como Deus Sol, né, Tamuz, enfim, a história é longa. Mas quando a gente vê os homens, então, eles resolveram partir da sua própria forma, no seu próprio eu.
Agora vem comigo aqui para Gênesis 11:5, tá? Vamos para o 4. Olha o que os homens disseram. Vamos construir uma cidade, uma torre cujo topo chegue até os céus, e nos tornemos o quê? Célebre. Você já ouviu falar em algo chamado de celebridade? Hã? O que é celebridade? Pessoas que, né, dão aquele chauzinho e adoram ver os bobos adorando. Tá? Adoram ver os bobos adorando. Você já cantou, sejam pessoas. Ah, irmão, não tem nenhuma estatueta na minha casa, mas tem gente que, desculpe que eu vou falar agora, mas é uma realidade. Até cantores gospel aí estão adorando. Hã? Até cantores gospel. Se você vê alguma igreja, que você vê qualquer igreja, aonde na frente da igreja tem um outdoor grande com foto de pastor e pastora, não é Deus que está sendo adorado ali. Não é Deus, repito. A adoração, quando é de Deus, acaba o homem. Você pode ouvir na fala de Paulo, de Pedro, todos eles. O próprio Paulo fala: quem é Paulo? Quem sou eu? Quem é Apolo? Quem é Apolo? Se eu planto, o outro rega, quem é que dá o crescimento? É Deus. É Deus. Nem Paulo queria adoração. Mas hoje, infelizmente, né? Infelizmente as pessoas fingem que é sério, que estão adorando pastores por aí. Então nós temos que entender, tá? Que tudo isso que está acontecendo lá de trás, começando na adoração, como eu já falei, de Nimrod e sua família, tá? Gênesis 11:5. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: eis que o povo é um e todos têm a mesma língua. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que planejam fazer, ou seja, havia um concordar querendo quebrar a essência de Deus, querendo quebrar o que Deus já decidiu. Agora, olhem que interessante aqui. Ele desce. Como não dá para entender 11:5. Então, ele desceu, eu já falei para vocês lá atrás, vou repetir. Isso é uma linguagem antropomórfica, tá? Antropomórfica. É como a gente fala assim, já viu alguém falar assim? Eu vou descer para baixo. Ele está dando ênfase que vai descer. Eu vou subir para cima. Entendeu? Ele está dando ênfase, então eles desceram. Mas a gente sabe que Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Mas isso aqui é como se o autor tivesse colocado para deixar claro. Moisés queria deixar claro que Jesus olhou bem o que eles estavam intentando no coração deles. E assim até hoje. Deus sabe o que você está intentando. Deus sabe o que eu estou pensando aqui. Deus sabe o foco do que você quer. É lucro, visualização? O que você quer? Deus sabe. Por mais que levante as mãozinhas, ou eu, ou qualquer pessoa diga, Deus vê a intenção, e isso para mim é maravilhoso. E às vezes nós nem falamos com nós mesmos, né? Não, jamais eu tô. Mas você, na verdade, está buscando coisas que não é bem a Deus, mas é a fama, tá? E querer o quê? Será adorado, celebridade, tá? Celebridade, ok? Então, nós vamos ter que entender que toda a palavra, venham, vamos construir uma cidade, tá? E uma torre cujo topo chega até os céus, e nos tornemos o quê? Célebre. O nosso nome. Você está entendendo? Mais algo que nós estamos vendo aqui, o início, tá, da celebridade. Nimrod agora é uma celebridade. Família de Nimrod é celebridade. Nomes aí nas redes sociais, no YouTube é celebridade. Todo mundo acompanhando o que o pessoal faz a cada dia, eles ganhando dinheiro em cima dos bobos que os adoram. Não é assim que funciona? Não é assim que funciona? Mas adorar a Deus é difícil, né? Estar de manhã na escola bíblica dominical na igreja é cansativo demais, né? Mas o dia inteiro a gente sabe a vida dos outros. Então vamos lá, vamos voltar para cá. Então ele disse o quê? O próprio Deus falou assim, venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Presta atenção, vamos descer. Quando aqui Deus fala aqui, venham. Mais uma vez nós temos que entender e quebra toda e qualquer pessoa que falar para você assim, não, mas é um só Deus, é dois deuses, é três deuses. A primeira coisa que você tem que falar para essas pessoas, né, que discutem sobre a trindade de Deus, tá? Porque a trindade não desmerece a essência. Quando nós não entendemos isso, nós nos perdemos, tá? Venham. Com quem Deus está falando? Venham. Vamos descer e confundir, né, a língua que eles falam para que um não entenda, tá? Olha só. Então é complicado quando a gente começa a ver uma forma, por isso que eu digo, se você ler com olhos naturais você não vai entender, né? Com olhos naturais carnais você não vai entender. Mas esse venham significa que realmente é uma trindade de Deus Pai,
Deus Filho e Deus Espírito Santo, tá? Vamos lá? Gênesis 11, 7. Venham, vamos descer e confundir a língua deles. Vem comigo um pouquinho para Filipenses 2 primeiro. Filipenses capítulo 2, versículo 11 diz assim, ó. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então veja só, aqui está sendo bem claro, Deus Pai. Deus Pai. Não tem outro. Deus, aqui já está falando quem? De Deus Pai. 1 João 5,20. Capítulo 5, versículo 20. Vamos ver aqui. 1 João, capítulo 5, versículo 20. Olha o que diz aqui. Ó. E sabemos que já o Filho de Deus, ó, Filho de Deus, é vindo. E nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro e no que é verdadeiro estamos. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ó, Deus Filho. Já vimos aqui Deus Pai, Deus Filhos. Agora, vamos lá. Atos, livro de Atos. É bom você anotar, tá, irmão? É bom vocês que estão me ouvindo anotar, porque alguém pode falar, prova aí então que tem a Trindade. Tá aí, ó. Atos 5. Atos 5. Isso entre outros, vários textos tá, que eu poderia dar aqui, mas eu não posso ficar, né? Não vamos ficar aqui, né? Mas olha só, Atos 5, capítulo 5, versículo 3. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço? Sabe? Então veja só, aqui já está falando quem? Espírito Santo. Ou seja, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mesma essência, mesmo poder. É como eu e você. Eu pergunto, você está andando porque apenas você tem carne? É só você isso aí quando a pessoa for cética, você pergunta para ela, você só tem carne aí dentro? Ah, tem mais alguma coisa? O que é? Não sei, pois é. É corpo, alma e espírito. Até a tecnologia, né? Os mais antigos, lembra aí, né? Era a vitrola, né? Tinha o que? A vitrola, o rádio, né? E mais o quê? E o toca-disco lá, né? Quer dizer, 3 em 1. 3 em... Não tem como. Estado da água. Qual o estado da água? Sólido, líquido e gasoso. 3 estados. Não tem como. Sólido, líquido e gasoso. Então, e aí? Mas não é a mesma água? Então, essas coisas você pega o cético, né? Aquele que só acredita mais, né? Em cientistas do que no próprio Deus, e você pede para ele te responder. Pede para ele te responder. Tá entendendo? Então, quando aqui eu estou provando a você que existiu Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aliás, Gênesis capítulo 1, versículo 26, a mesma frase. Deus fala o quê? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Jesus, quando foi batizado, uma voz disse assim, ó, este é o meu filho amado, em quem me alegro, em quem me comprazo. E ao mesmo tempo, tá? Desceu sobre ele o Espírito Santo, atenção, em forma. O Espírito Santo não é pomba. É como lá, nós não vamos chegar lá, tá? Que tem muitas dúvidas sobre esse assunto também. Como lá em Pentecostes. Desceram línguas repartidas como que de fogo. Como que de fogo. Não era língua entendeu? É como se fosse labaredas. Acabarei com línguas de fogo. Já, sabe, por exemplo, quando você faz uma fogueira, aquele fogo que levanta, eles formam o quê? Línguas de fogo. Mas não significa que tem língua ali dentro. Por isso que eu digo, existe o sentido literal e o sentido figurado. Existem palavras que são antropomórficas. Então são várias coisas que nós precisamos de uma exegese e de uma hermenêutica mais profunda para entrar, o que não é o caso. Eu estou querendo tratar com vocês o feijão com arroz da palavra. Ok? Então aqui, façamos o homem. Ué, Deus fala várias vezes, desçamos, vamos descer e confundir. Vamos quem? Vamos quem? Então, diz-me, essas pessoas que são duvidosas, pergunte a eles o estado da água. Ah, você aprendeu no colégio? Parabéns, mas a sua professora é Deus? Manda ela explicar por que então não tem três pessoas em um só Deus, com a mesma essência. E aí a pessoa vai se perder. Tranquilo até aí? Tranquilo? Então a gente viu aí como é que estava a adoração. Nós vimos aí que do capítulo 1 ao capítulo 6, período pré-diluviano, né? Não havia nada de que vocês possam chamar de idolatria, nada. Tá? Não havia nada, mas quando Josué cita, lá capítulo 24, versículo 2, a família de Abraão, que era idólatra por quê? Fazia estatuetinhas de Semíramis, tá? Quem teve um estudo de Natal agora, no final do ano aí, comigo aí, viu, eu mostrei a foto das estatuetas como eram, tá? Semíramis, Tamuz, né? Nimrod, então aquelas estatuetinhas vendiam igual água e tinha lucro, tá bom? Mas isso foi no período
pós-diluviano, ou seja, 427 anos antes de Abraão, tá? Justamente aonde a família de Abraão era? Lá de Ur dos Caldeus, ok? Agora vem comigo aqui, ó. Então venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que não entenda. Assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e pararam de edificar a cidade. Por que pararam? Não é porque se converteram, mas é porque não se entendiam. Não se entendiam. E é por isso que até hoje é assim. E vou pegar mais um pouquinho aqui como é que dá a essência, né? Você muitas das vezes, você conversa com alguém, tá? Que fala a mesma língua que você, mas também não se entende. E por que isso acontece? Porque o Deus desta pessoa não é o Deus que você serve. A sede dela não é a sua sede. Tá entendendo? Então até hoje, às vezes dentro das pessoas que falam a própria língua que nós falamos, a coisa se diverge. Porque eles nunca vão entender. Por que eles não vão entender? Porque eles não querem aceitar a Cristo e entender as coisas sobrenaturais na parte do Senhor Jesus. O mundo invisível, não. A essência do Deus vivo. Um Deus que é soberano. Um Deus que sempre foi, é e sempre será. Tá bom? Então vamos lá. Por isso a cidade foi chamada de Babel. Atenção, Babel significa confusão. Porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra e dali o Senhor o dispersou por toda a superfície dela. Então aí também surge os Estados Unidos, as línguas, né? Dos Estados Unidos, Oriente, Rússia, você entendeu? Você está entendendo? Agora, fala sério, se você fechar o olho agora e te jogar lá na Rússia, você não vai entender nada. Você não vai, alguém russo vai perguntar se você quer um copo d'água e você não vai entender. Não vai ficar uma coisa chata? Então você tem uma ideia, só para você ter uma ideia de como foi a Torre de Babel lá, tá bom? Então vamos lá, aí a gente parte então, para terminar aí, a gente termina esse capítulo, tá? O capítulo 11 de Gênesis, então a gente vê que houve uma população que falava a mesma língua, houve a confusão das línguas, nós terminamos iniciando o quê? A genealogia de Abraão, tá? Que na época se chamava Abrão, tá? Vamos lá, Gênesis 1, versículo 27, vamos lá para o 27, né? Olha só, vamos para o 26, vamos para o 26, ó, Terá viveu 70 anos e gerou quem? Abrão, Naor e Harã, tá? Então esses foram os 3 filhos de Terá, Abrão, Naor e Harã. E são estas a geração de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Harã. E Harã gerou quem? Gerou Aló, tá? Harã, irmão de Abraão, né? E de Naor, gerou Aló. Harã morreu na terra do seu nascimento, aonde? Aonde? Em Ur dos Caldeus. Estando Terá, seu pai, ainda vivo, ok? Abrão e Naor tomaram mulheres para si. A mulher de Abraão se chamava Saraí, tá? Note que os nomes eram esses mesmos, tá? Era Abrão, Saraí. E a mulher de Naor era Milca, filha de Harã, que foi pai de Milca e de Isca. Saraí era estéril, não tinha filhos. Terá tomou Abraão, seu filho, e Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e Saraí, sua nora, mulher de seu filho Abrão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir uma terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. E havendo Terá vivido 205 anos, ao todo morreu em Harã. Então aqui a gente começa a história de um homem, de Abraão. E nós vamos ver como é gostoso o próximo capítulo. Porque ele escuta uma voz. E aí começa toda a diferença daqueles que realmente persistem e servem e dos que não persistem e não servem, ok? Então vamos ver aí, espero ter contribuído mais um pouquinho com esta lição aí, capítulo 11, tá? Do livro de Gênesis, ok? Qualquer dúvida, retorna para mim, pode perguntar para mim em off, pode perguntar no grupo, enfim, é com você, tá bom? Eu vou estar aqui com o maior amor, com o maior carinho, tentando também retribuir aqui, ajudando você mais um pouquinho, para nós continuarmos com esses spoilers aí, que tem sido bênção esse spoiler aí da palavra do Senhor, e tem edificado, tenho certeza, tanto a sua quanto a minha vida. Que Deus abençoe a todos rico e poderosamente, graça e paz, família Pescadores de Alma.